Da tribuna da Câmara, o deputado Nicolas Ferreira cobrou uma reação do Congresso às revelações feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, que publicou mensagens de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, que mostram que o ministro e sua equipe fabricavam relatórios para promover a perseguição de opositores políticos. Nicolas Ferreira disse: "Hoje recebemos notícias de que o ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo, financiado com dinheiro público para poder perseguir seus opositores. É isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora. O rei está nu. Literalmente, tudo de que ele acusava seus opositores, ele está fazendo e está comprovado agora." O deputado relatou que já requisitou os 6 gigabytes de mensagens do grupo do ministro e citou mensagens que já foram divulgadas. Nicolas disse: "O ministro Alexandre de Moraes não somente denuncia, como ele investiga e também acusa. Em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes teria 2 opções: renunciaria por vergonha ou sofreria impeachment do Congresso Nacional." Nicolas admitiu que é possível que a divulgação não tenha efeitos concretos, tendo em vista a omissão subserviente das instituições que deveriam agir. Ele lembrou que o ministro deveria se declarar suspeito para agir nos inquéritos políticos que conduz e nos quais ele próprio produzia ou mandava produzir os relatórios. O deputado disse: "Agora eu peço para 2 pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes." Ele questionou o que mais o ministro pode ter feito durante as eleições presidenciais de 2022. O deputado prosseguiu: "A segunda pessoa que eu coloco à tona, senador Rodrigo Pacheco. É chegada a hora de o senhor se redimir com Minas Gerais, que te elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor, que é todo pomposo para falar de direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora." Nicolas afirmou: "Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira porque ninguém te colocou aí a não ser o sistema. E você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui sim estão os legítimos representantes do povo e nós vamos pedir você fora dessa cadeira." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário.
Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, senhor presidente. Hoje nós recebemos aí notícia, senhores. Quer dizer, então, de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo, financiado com dinheiro público, para poder perseguir seus opositores. É isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora, não. O rei está nu. Literalmente, tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo, e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Glenn Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcel von Hatten, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções: renunciaria por vergonha, ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional, porque afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Dallagnol, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramagem, com Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias, e a partir dessas denúncias, o relatório dele ia lá e multava, expedia prisão, para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora.
É impressionante de que, se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia estava ovulando agora nesse momento. Os deputados dizem que eles estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para duas pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixo uma pergunta para esse tal ministro: o que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho, Van Hatten, Zanata, que estão aqui, de que eu ainda posso perguntar: o que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que iriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil, que eu coloco aqui à tona, senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que se elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor, que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque, afinal de contas, um juiz que extrapola as 4 linhas da Constituição, um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios, caso fosse necessário, e que os seus próprios assessores admitem em mensagens e áudios de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja, vamos maquiar tudo aqui para, se caso der ruim, isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal, ordinário, democrático. Ou seja, senhores, a defesa da democracia, o rito processual, a legítima defesa literalmente foi para o ralo. Então não me espanta de que a esquerda esteja calada, não esteja comentando, mas eu dou um aviso: aqueles que são amantes de ditadores, logo mais serão vítimas dela. Então aqui, mais uma vez, não vim aqui para poder bater dedo, não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir, eu vim aqui para poder dizer a verdade. E a verdade é só uma: de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos, retos de caráter, porque é isso que o nosso país precisa. Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí a não ser o sistema, e você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui sim estão os devidos legitimadores do povo, e nós vamos pedir você fora dessa cadeira. Obrigado, presidente. Para falar como líder. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, caiu a casa do Alexandre de Moraes e dessa vez definitivamente não há como, depois das revelações de Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 gigabytes de conversas de assessores de Alexandre de Moraes, de juízes auxiliares, buscando investigar ilegalmente por iniciativa e pedido do próprio ministro Alexandre de Moraes, opositores a Lula, fica claro quão criminoso é este ditador de toga. Senhor presidente, deputado Arthur Lira, nós temos aqui a comissão de inquérito do abuso de autoridade, que agora tem mais do que nunca, já teve muitos motivos, o motivo para ser instalado e o trabalho iniciar. É absurdo nós vermos as conversas que já se imaginava acontecia. Eu mesmo, algumas vezes aqui nessa tribuna, já simulei uma
conversa entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, delegados da Polícia Federal, capangas, esses deputados da Polícia Federal, a começar por Fábio Alvarez Shor, capanga do ministro Alexandre de Moraes, que faz as suas vontades, faz o que ele quer, mancha a imagem da Polícia Federal e da instituição, e agora nós vemos que também juízes, assessores, por iniciativa do próprio Alexandre de Moraes, que mandava mensagem à noite, deputado Daniel José, depois das 11 horas, porque não tinha plenário, períodos de dias que não estava trabalhando, dizem os assessores. Agora ele está com tempo de procurar na internet mensagens que desagradam a ele, e mandou bloquear com base em postagens em rede social que ele mesmo enviou por WhatsApp para assessores, mandou bloquear as contas bancárias do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, mandou recolher os passaportes dos dois. Aliás, presidente, estive essa semana com Felipe Martins, que foi solto depois de 6 meses preso, e essa história ainda trarei à tribuna com muitos mais detalhes. 6 meses preso por supostamente ter chance de fuga, por ter ido com Bolsonaro aos Estados Unidos e nunca havia embarcado naquele avião presidencial. Sabe o que vai ser revelado? Aliás, já está sendo, mas com muito mais detalhes em breve. Que a própria, pessoas dentro da própria Polícia Federal, em conluio com agentes internacionais nos aeroportos, na entrada nos Estados Unidos, forjaram a entrada de Felipe Martins, fizeram fraude. Alexandre de Moraes vai pagar pelos seus crimes, sem dúvida nenhuma. Ele sim, um ditador criminoso, que pagará por cada um dos seus crimes, que fez cruéis contra a oposição nesse país. Vergonhoso o que está sendo revelado pelo jornalista Glenn Greenwald, e quero ver quem vai criticar depois de tudo que elogiaram da Vaza Jato anterior.